Oi pessoal, como posso dizer bom dia ou boa tarde, tudo bem para todos? Aqui está o homem de Deus, o profeta que Deus levantaria sobre a terra. E esse profeta sou eu, porque está escrito no Velho Testamento, que é o Antigo Testamento, que diz que Deus levantaria da terra um profeta. E aquele que não ouvir a voz desse profeta será eliminado. Porque é necessário que um homem pague o preço pela humanidade, para que a palavra do Senhor não se torne em vão. Assim como Jesus disse, depois que ele ressuscitou e encontrou com os seus discípulos, que ele disse que aqui na terra haveria um, que seria como ele, mas era maior do que ele. É como se fosse ele, mas era ele, mas é como, mas será ele. Quando ele fala assim, que será como ele não está falando que eu seria como ele, como homem, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Quando ele fala maior do que ele está falando ele como Deus. Mas é como se fosse ele. Quando ele fala como se fosse ele, mas é porque não é ele. É porque sou eu. Mas é ao mesmo tempo como se fosse ele. Porque o poder, a honra, a glória só pertence a Deus, ao nosso Senhor Jesus. Então, mas é necessário que isso aconteça para que se cumpra nas suas palavras. Porque também está escrito que aquilo que não desceu no coração do homem e nem no seu pensamento e nem os seus olhos contemplaram, são as coisas que Deus preparou para o seu. Então essas coisas foi revelado para mim. Aí por quê? Foi revelado para mim? Porque eu sou melhor do que vocês? Melhor do que todo mundo? Não. Eu sou pecador, sou miserável, falho. Eu necessito da misericórdia de Deus. Assim como está escrito também lá em Jó, que disse Jó, ainda que eu fosse justo, que eu não tivesse pecado, eu necessitaria da misericórdia de Deus. Da mesma forma sou eu. Mas este chamado Deus me escolheu entre milhares de pessoas para que pagasse o preço, para que a sua palavra voltasse cheia. Porque a sua palavra, assim como ele subiu o monte com a verdade, ele voltará com a própria verdade. Jesus disse, do mesmo modo que eu subi o monte, eu irei descer. Então, tudo está cumprido que está na palavra de Deus. Jesus já voltou, dia 3 de dezembro, e agora na virada do ano, que é o último dia, foi o grande dia do Senhor, que será agora. Vai comer o que? Fala, vai comer lagosta, né? Este ano não passará antes que essas coisas tudo aconteça, que eu vou pôr a mão nos enfermos, nos cegos, nos coxos, nos aleijados, e vou dizer, em nome de Jesus, estás curado, e vai ser curado. Eu vou dizer para o morto, levanta-te, em nome de Jesus, e ele vai se levantar. Eu vou dizer, chove, em nome de Jesus, e vai chover. Vou dizer, para de chover, e vai parar de chover. Porque Jesus disse que se nossa fé for o tamanho de um grão de mostarda, pedir para aquele monte passar para o outro lado, e isso concederá. Dizeis para a figueira que aquela figueira não dê mais fruto, e isso sucederá. Assim é todo aquele que crê e confia no Senhor. Então eu fui escolhido para isso. E isso há de acontecer esse ano. Porque o grande dia do Senhor já aconteceu. Porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. E um dia como um ano. Então essas coisas, tudo onde acontecer agora neste ano. E daqui a um ano nós estaremos diante de Deus. E todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Porque aqueles que estiver à sua direita, o Senhor vai dizer, vinde a mim bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que está fundado desde a fundação do século. Porém, para aquele que estiver à sua esquerda, o Senhor vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, maldito, porque vos nunca conheço. Porque naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizaremos, em teu nome fizemos muitas maravilhas, prodígio. Mas o Senhor vai dizer, apartai de mim, vós malditos, porque eles deixaram de fazer aquilo que agradava a Deus para olhar para as coisas desse mundo, porque a palavra do Senhor diz que se o teu lado esquerdo, se tua mão esquerda te escandalizar, arranca ela e lança ela fora, porque é melhor que perca um dos teus membros do que perder teu corpo inteiro. Também fala, se o teu olho esquerdo te escandalizar, arranca ele e lança ele fora,
Porque é melhor que perca um dos teus membros do que perder teu corpo todo. É quando você começa a amar as coisas desse mundo, colocar as coisas desse mundo em primeiro lugar diante de Deus. E Deus não se agrada com isso, porque ele está escrito na sua palavra que dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Porque bem-aventurados são aqueles que fazem a vontade de Deus, do que aqueles que amam a coisa deste mundo. Porque Jesus disse que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer dizer, as coisas desse mundo. Deus não se agrada com isso, porque se o homem quiser ganhar o mundo inteiro, saber ele que perderá a sua vida, porque é melhor para o homem que perca tudo isso do que sua alma ser lançada no lago do fogo do inferno. E para vocês, Tá bom. Deus me levantou como esse profeta. Eu sou o verdadeiro profeta. Eu já sei quem são os mentirosos, os enganadores e os que estão usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Porque isso é tomar a palavra de Deus em vão. E ai daquele que toma a palavra de Deus em vão, porque a Bíblia fala que é melhor para esse homem que não conhecesse do que conhecer e não praticar. Porque ele está usando a palavra de Deus para enganar. E a Bíblia fala que Deus não terá por inocente o culpado. Porque as almas que estão sendo enganadas, que são inocentes, mas esses que diz que conhece e não pratica, a palavra diz que é mentiroso. Melhor para esse homem que ele pegasse uma corda, amarrasse no pescoço, lançasse no mar. E melhor para esse homem que viesse o escândalo, melhor para ele que ele não nascesse. Não é nascer na carne, mas sim depois que conhecer a palavra e não praticar. Fazer tudo errado, achar que está fazendo certo. Mas naquele dia, o Senhor vai dizer: eu estava nu e não me deste de vestir. Estava com fome e com sede, não me deste de comer. Estava prisioneiro. Estava doente e não fosse me visitar. Apartai de mim. Mas aquele que fez a vontade dele, ele vai dizer: quando eu estava com fome e com sede, me deste de comer. Quando estava nu, me deste de vestir. Quando estava doente e necessitado, fosse me visitar. Quando estava estrangeiro, me hospedasse em tuas casas. Então nós diremos ao Senhor: Senhor, quando foi que estava nu e te demos de vestir? Quando estava com fome, nós te demos de comer, com sede, nós te demos de beber. Quando estava prisioneiro e nós te acolhemos em casa. Quando estava, aleluia, estrangeiro ou doente, nós fomos te visitar. E o Senhor vai dizer: quando fizesse a um desses meus pequeninos. Quando nós fizemos a vontade de Deus. Porque bem-aventurados são aqueles que fazem a vontade de Deus. Assim, quando Jesus estava naquele discurso, que uma mulher se alegrou e disse: bem-aventurado é o ventre que te gerou e os peitos que te amamentou. Mas Jesus disse: mais bem-aventurados são aqueles que fazem a vontade de Deus. E fique com paz, em nome de Jesus. E o que há de vir, virá. E aguarde que tudo isso há de acontecer. Amém.